Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Você, meu amigo, minha amiga, já ouviu falar do cromossomo 21? Pois é, talvez você não tenha ouvido falar, mas uma grande quantidade de pessoas no Brasil já ouviu falar do cromossomo 21, porque às vezes quando ele sai em vez de um par, ele sai em 3, da síndrome de Down. E nós vamos falar sobre síndrome de Down, se ela pode ser evitada, se ela pode ser curada, se existe um aspecto de criação diferente. Nós vamos falar tudo a respeito desta síndrome com a doutora Lilian Fiorelli. Por que nós vamos falar? Porque agora, dia 21 que passou, foi o Dia Mundial da Síndrome de Down, exatamente em comemoração ao cromossomo 21, que eles consideraram que o dia 21 seria o dia ideal para ser o Dia Internacional da Síndrome de Down. E nós vamos conversar com a doutora Lilian, que vai explicar para a gente tudo a respeito dessa síndrome. Tudo bem com você? Tudo bem, eu agradeço muito o convite para falar desse tema aí tão especial, né, e tão frequente aí na população. É importante conscientizar todo mundo mesmo. Toda vez que a gente fala de síndrome, a primeira coisa que vem na cabeça é síndrome de Down. Né? Nós temos mais de 1.300, 1.500, sei lá, síndromes catalogadas no mundo. Sim. Síndrome de Williams, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Guillain-Barré, e aí vai, eu lembro de umas 3, 4 só. E engraçado que todas elas levam o nome do seu descobridor, né? Exatamente. É assim que funciona? É assim que funciona, e não foi diferente com Down, que foi quem descobriu, foi um inglês também, que tem o sobrenome Down. E daí que surgiu a síndrome de Down mesmo. Então, mas eu disse que todo mundo lembra da síndrome de Down, não lembra das outras, porque a síndrome de Down é o que tem maior incidência no mundo. Com é isso? Com certeza. A incidência é extremamente alta, né? E isso vem aí cada vez mais aumentando também, porque é muito relacionado também com a idade da mãe, então esse daí seria um dos fatores de risco, e as pacientes têm colocado essa gestação cada vez para mais tarde, então a frequência discretamente tem aumentado também. Nós temos hoje mais de 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Mais ou menos isso. E a prevalência aí dessa síndrome também vai aumentando conforme a idade da mãe também. Então, uma das perguntas que eu ia fazer para você é exatamente essa: se existe condição de evitar a síndrome de Down na criança. A síndrome de Down é uma síndrome genética, né? Então, como mesmo foi dito aí no começo, é um cromossomo a mais que existe dentro do indivíduo, né? Então, todos nós somos compostos por 46 pares de cromossomos, e no paciente ou na paciente que tem síndrome de Down, tem um cromossomo a mais, então tem 47, e esse cromossomo é o cromossomo 21, né? E a maioria das vezes são esses 3 que ficam aí juntinhos, né? E com isso, por ser uma síndrome genética, dificilmente a gente teria como ter algum tipo de prevenção para não ter a síndrome. Isso é meio aleatório, meio ao acaso. A gente sabe que existem alguns fatores que podem aumentar a chance de ter a síndrome, né? Como eu disse, uma delas é a própria idade da mãe, e isso, conforme vai se passando o tempo, vai aumentando essa chance. E a outra são filhos próprios dos portadores dessa síndrome. Então, aumenta a chance dos filhos de quem tem síndrome de Down também terem síndrome de Down. Aí, até falando um pouco de números, se for um filho aí o pai e a mãe têm síndrome de Down, um filho tem 70% de chance de ter. E se tiver um deles com síndrome e o outro parceiro sem a síndrome, 50%. Então já é uma incidência alta também. Todos os nossos cromossomos é formado por par? Por par, são pares de cromossomos. E você disse que no caso da síndrome de Down, o cromossomo 21, ele é 3. Isso. Em vez de um par, são 3. Um trio ali que prejudica o carinha. Exatamente. Tá. Todas as síndromes são interferências nos cromossomos? Ou tem síndrome que não? Não. A palavra síndrome são conjuntos de características.
né? Então, a síndrome de Down, ela é caracterizada por um conjunto de características físicas e fisiológicas do indivíduo que caracterizam essa síndrome. Então, a síndrome de Down, as características mais frequentes seriam implantação baixa da orelha, um olho mais amendoado, tem uma prega da planta, da palma da mão, é uma prega só, no quinto dedo também uma prega só. E além de outras alterações fisiológicas que pode vir com alterações cardíacas, por exemplo. Há alguns pacientes com déficit intelectual, não são todos, e esses graus também são variados de déficit intelectual. Então, são conjuntos de características. As outras síndromes também, não é uma coisa específica, mas são conjuntos de características que podem ou não ser genéticas, né? Existem várias outras síndromes que não são genéticas, que são conjuntos de características que caracterizam aquele tipo específico de doença. É o que está na moda agora, que o pessoal está falando da síndrome de Guillain-Barré. Ela não é uma síndrome genética. Não, é uma síndrome genética. Pode ter alguns componentes, até às vezes a genética pode favorecer o aparecimento, nada é extremamente provado, mas às vezes a genética ajuda as síndromes a acontecerem, mas geralmente as síndromes são conjuntos de características. Tá vendo? Isso eu não sabia. Toda vez que você vê uma criança, que você fala assim, essa criança não tem uma formação exatamente no padrão, né? Ela foge um pouquinho às características. Então é a junção dessas características que forma ali uma determinada síndrome. Exatamente. Então cada síndrome, o indivíduo tem características diferentes. Isso, exatamente. Ok. No caso, por exemplo, você falou que quando a mãe engravida muito mais tarde, ela tem um risco maior de ter um filho com síndrome de Down. Por que isso? Isso, na verdade, não foi também estritamente provado a causa, mas a estatística mostra para a gente muito claro, né? Então, uma mãe que tem aí o seu bebê por volta dos 20 e poucos anos, até 30 anos, a chance dela ter uma criança com essa síndrome acaba sendo 3 em 10 mil, então é bem pequeno. Agora, mas a estatística diz que tem mais possibilidade. Tem mais possibilidade quando é mais velha, né? Então, a partir dos 35, essa estatística já começa a aumentar um pouco e progressivamente a partir dos 40. Aumenta bastante a chance de ter. 80 em 100 mil, 8 em 1000 acabam tendo... Então, quase dobra. Quase dobra, até mais que dobra. Agora, existe como a mulher fazer, por exemplo, exames preventivos, exames de sangue, sei lá quais os exames que eu não conheço de medicina, para verificar se ela tem essa possibilidade, se existe essa tendência ou não? Infelizmente, antes de engravidar, não tem como prever, porque é meio ao acaso, né? Então, um óvulo e um espermatozoide, não se sabe se realmente eles têm aí essa alteração, a hora que eles se juntam, se tiver 3 cromossomos 21, vai gerar essa síndrome. A gente consegue, ao longo do pré-natal, tem algumas ferramentas que conseguem verificar se realmente tem essa possibilidade ou não. A primeira delas é o exame de ultrassom morfológico, né, que é feito rotineiramente em todas as pacientes, próximo do final do primeiro trimestre, entre 10 e 14 semanas, que é chamado morfológico de primeiro trimestre, que avalia a espessura da nuca do bebê. E um aumento da espessura da nuca pode sugerir que tenha alguma síndrome, dentre elas a síndrome de Down. Então, mais de 2,5, que é o que a gente tem uma nota de corte. 2 meses e meio de gravidez? Mais ou menos 2 meses e meio de gravidez. A partir de 2 meses e meio já dá para identificar se a criança tem síndrome de Down ou não? Dá para sugerir, pelo ultrassom dá para sugerir. Existem agora mais recentemente exames de sangue, em que a mãe coleta um exame de sangue normal e que é possível verificar no sangue da mãe o DNA fetal. E além de outras síndromes, a síndrome de Down também pode ser verificada por esse exame.
Nós vamos acompanhar toda a história da síndrome de Down e a gente vai começar, nós vamos falar isso no segundo bloco. Mas agora, para a gente praticamente encerrar o primeiro bloco, eu queria dizer, queria perguntar para você o seguinte: a partir do momento que descobre que a criança, o feto, tem síndrome de Down, já existe um pré-natal diferenciado? Já existe um tratamento da mãe, de toda a gestação diferenciado ou leva-se normalmente? É diferenciado pelo fato de a gente saber que a síndrome de Down pode vir associada com outras alterações, dentre elas alterações cardíacas. Então, faz-se necessário um acompanhamento um pouco mais de perto do desenvolvimento cardíaco do bebê ao longo do pré-natal, até para você prever se vai precisar de alguma intervenção cirúrgica após o nascimento, ou se tem algum cuidado especial que pode ser feito após o nascimento, e a mãe chega um pouco mais preparada também, até em relação à família, acompanhamento de como estruturar essa família para receber uma criança com essa síndrome. Quer dizer, uma das características no feto seria coração fraco ou pequeno? Seria um defeito. Tem alguns defeitos mais frequentes, que é uma comunicação entre um ventrículo e o outro, que são as câmaras do coração, que o sangue, ao invés de seguir o fluxo dele normal, às vezes escapa e vai por um fluxo que aumenta a circulação pulmonar. Então, ele volta para a circulação pulmonar e às vezes até sobrecarrega esse pulmão também. E chega-se a ter necessidade até de interferência cirúrgica ainda no útero? Difícil. Geralmente a intervenção é feita após parto, dependendo do tipo de alteração, com meses já pode ser feita essa intervenção. Alguns pacientes nos primeiros anos e alguns pacientes nem precisam de intervenção cirúrgica. Que ótimo. Nós estamos conversando com a doutora Lilian Fiorelli, que ela é ginecologista especializada na questão da síndrome de Down. Nós vamos falar a respeito de toda a criação, adolescência do síndrome de Down, inclusive falar sobre a questão sexual do síndrome de Down, que ainda é considerado um tabu. Mas nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje falando a respeito de síndrome de Down. Nós estamos conversando com a doutora Lilian Fiorelli, que é ginecologista especialista em síndrome de Down. Nós estamos encerrando o bloco anterior falando a respeito do feto ainda, da criança que se sabe que ela tem síndrome de Down no útero da mãe, se há necessidade de intervenção cirúrgica, se não. A doutora estava explicando para a gente que não, que pós-parto sim, às vezes com 2 meses, 3 meses de nascimento já é necessário a intervenção, porque uma das características da síndrome de Down é insuficiência no coração. Fora a questão da insuficiência no coração, tem outra insuficiência física, porque a síndrome de Down, veja bem, ela tem as características físicas externas, mas ela tem as características internas, biológicas. Então, fora o coração, tem mais alguma deficiência em órgãos? Em órgãos, pode ter deficiências em órgãos, mas um pouco da parte do desenvolvimento psicomotor. E até a criança, às vezes, né, tem as idades mais ou menos certas de quando a criança senta, quando a criança fica de pé sozinha, quando ela começa a andar. E, às vezes, na síndrome de Down, isso é um pouco mais para frente. Então, demora um pouco mais para sentar, demora um pouco mais para ficar de pé. Então, todo esse desenvolvimento motor, neuropsicomotor, acaba sendo um pouco mais lento. E é importante até os pais saberem disso para estimular da forma mais adequada também, né? Poder dar todo o suporte para que ele desenvolva o máximo que realmente conseguir. Doutora, há alguns anos atrás, até uns 20, 30 anos atrás, se falava que o síndrome de Down tinha uma vida muito curta. Então, era a média de idade, 30 anos, já morria. Hoje se fala em pessoas portadoras da síndrome de Down, que vai a 70, 80 anos. Exato. O que aconteceu nesse período para prolongar tanto a vida do síndrome de Down? Na verdade, muitos avanços aconteceram na medicina,
né? A primeira das coisas foi realmente o diagnóstico precoce de algumas alterações da parte cardíaca e diagnóstico precoce de outras doenças que podem vir associadas também, de metabolismo, de diabetes, hipertensão, síndromes metabólicas em geral. E o tratamento precoce de qualquer doença aumenta muito a qualidade de vida e a sobrevida também, né? Então, o que mais pegava era o coração. O que mais pegava era o coração. Tá, e você citou uma outra coisa aí que eu estou aqui pensando se tem associação. Geralmente, as pessoas que têm síndrome de Down, elas são mais gordinhas. É difícil você encontrar um síndrome de Down magrelão. É muito raro, pelo menos eu nem me lembro de ter conhecido. Isso está associado à diabetes ou a diabetes está associada a isso? Também se existiu bastante, né, essa crise que realmente a síndrome de Down era mais gordinho. Hoje a gente sabe que o grau de obesidade no paciente de síndrome de Down e um paciente que não tem essa síndrome é muito semelhante. Exatamente porque, tendo o diagnóstico precoce da própria diabetes, de outras síndromes metabólicas, a gente consegue controlar melhor até o peso, atividade física, uma boa alimentação. Tudo que a gente recomenda para um indivíduo que não tem a síndrome é recomendado também para quem tem a síndrome e a gente consegue dar um suporte melhor de qualidade de vida para esse paciente. Então, hoje em dia está mudando um pouco esse perfil. No caso, por exemplo, todos eles, o problema é o cromossomo 21 que tem um terceiro. Por que existe, então, a diferença de síndromes mais graves, outras menos graves? O que acontece aí? Por que essa diferença? Tem pessoas que têm síndrome de Down que têm uma dependência muito forte, que têm uma sequela intelectual, sei lá, alguma coisa assim, uma deficiência intelectual muito forte, e outros são quase normais, não tem nenhum problema. Por que essa diferença? Exatamente. Isso a gente vê com bastante frequência, né? Antes se acreditava que todos tinham deficiência intelectual e a gente viu que não é verdade. Não deveriam ser todos iguais? A gente não sabe exatamente a causa. A gente sabe que realmente tem essa diferença. Essa graduação de gravidade. De gravidade em relação ao nível intelectual. E é importante que pais e familiares saibam também disso para estimular a criança a desenvolver o potencial máximo dela, né? Então, o máximo que eu conseguir estimular, desde a parte motora, com a parte intelectual, que a gente vê hoje aí de pacientes com síndrome de Down que trabalham normalmente, têm uma vida social normal, tem a síndrome. Então, realmente, é explorar ao máximo aonde vem esse nível intelectual deles. O que a doutora Lilian está falando para a gente, nós temos ouvido ao longo desse programa, quase 3 anos de programa Diversidade no Ar, em todos os tipos de deficiências, seja a questão das síndromes, seja a questão da paralisia cerebral, seja a questão de paraplegia, de tetraplegia. Todas as pessoas que estiveram aqui, sejam eles doutores, sejam eles profissionais da área, ou sejam os próprios deficientes, dizem por uma linha só: a importância da participação da família na criação dessa pessoa, na formação dessa pessoa, o acolhimento da família é a parte mais importante que tem no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento social, escolar e até profissional das pessoas, principalmente das crianças com deficiência. Isso é muito importante que os nossos queridos colegas de casa, nossos amigas, nossos amigos de casa estejam atentos a isso. Se não tem em casa, olhe os seus amigos, aconselhe que a família tem que acolher, a família tem que amar, a família tem que participar desde o nascimento até o resto da vida. Criação, acolhimento, amor, junto. Estamos juntos. É isso? Com certeza. Falou com todas as palavras mesmo. Por isso que o suporte tem que vir para paciente com síndrome e para a família. Às vezes a família precisa desse amparo para realmente explorar ao máximo esse potencial. Se a família não tem conhecimento, vá buscar o conhecimento sobre o assunto. Né? Alguém lá derrubou uma pedra, quebrou o coco, o outro falou: se eu botar um cabo, eu quebro o coco melhor. Exato, um ajudando o outro. E é assim, por isso nós estamos aqui. Então, trocar experiências quando você tem um filho com qualquer tipo de síndrome ou qualquer tipo de deficiência é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida para você tratar, criar e fazer com que ele seja melhor.
mesmo em relação social. Com certeza. Bom, aí nós vamos. Criança nasceu, às vezes precisa de cirurgia, às vezes não, mas entra por um processo comum. Escola primária, escola normal, tudo. Existem escolas que ainda não têm essa mentalidade. Isso é uma coisa que a gente deveria conscientizar, né? A inclusão social é fundamental para paciente com a síndrome, mas é uma inclusão social de verdade. Então, não basta também matricular numa escola em que as outras crianças não tenham a síndrome, se a criança também se sentir isolada dentro daquela escola. Então, precisa de verdade de um acompanhamento. Ter um acompanhamento. Doutora, todas as fases da vida são fases importantes, todas as fases da vida têm a sua peculiaridade, têm a sua necessidade, mas eu considero que uma das fases mais importantes ou mais críticas da vida é a adolescência. A adolescência é complicado, né? Quando chegou na adolescência, é aquela briga de pai com filho, não se entende, é os rebeldes sem causa, Exatamente. E aí vai por diante. Mas vem uma coisa muito importante dentro da questão da adolescência, que é a sexualidade, é onde desaponta, desaflora, né? Desaflora não, aflora a sexualidade. E os pais que têm, geralmente, filhos com algum tipo de síndrome, eles acham que o filho é assexuado, né? Não pensa em sexo, não fala a respeito do assunto. Como que deve ser tratado esta causa? Existe a crença da família que o paciente com síndrome é assexuado, e existe a crença da sociedade que o paciente com a síndrome é hipersexualizado, é selvagem e se masturba. Então tem umas crenças, alguns tabus muito fortes, tanto para um lado quanto para o outro. E o que precisa ficar claro é que os pacientes com síndrome de Down são pessoas comuns. Tem os mesmos hormônios, tem o mesmo desenvolvimento sexual igual qualquer outro indivíduo. E vai passar por todas as fases igual qualquer outro indivíduo. Então, aquela graduação de mais ou menos desejo é igual a outra pessoa. Tem pessoas que têm mais desejo, outras menos. No síndrome de Down, igualzinho. Igualzinho. Então, tem os mesmos anseios, os mesmos sentimentos, as mesmas descobertas. Então, a descoberta do genital, a descoberta do genital do outro. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento de qualquer criança, qualquer adolescente, com síndrome ou sem síndrome. Então, isso deve ser educado, assim como você educa um paciente sem a síndrome, falando, né, para conviver em sociedade, não é legal você se masturbar na frente de qualquer pessoa, tenha o seu lugar reservado. Então, isso deve ser conversado. Só fazer as correções, mas deixar correr normal. Vai namorar? Deixa namorar. Deixa namorar, deixa tranquilo. Se arrumou uma namorada que não tem síndrome de Down, não tem problema nenhum. Tranquilo. Ou se o menino não tem, arrumou uma menina que tem síndrome de Down, não tem problema nenhum, deixa namorar. Exatamente. Então, tudo tem que ser orientado e tem que ser falado. Porque o fato de você omitir o assunto, é uma forma de repressão também. E nem estimular também. Nem estimular. Orientar. Normal. Orientar como você orienta qualquer outra pessoa. Doutora, nós ficaríamos aqui horas mais, viu? Mas já deram o toque. Encerrar o programa. Então tá bom. Nós conversamos com a doutora Lilian Fiorelli, que é ginecologista especializada em síndrome de Down, a qual agradeço por estar aqui conosco. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua formação, pelo que você desenvolve. Muito obrigada. É um prazer aqui conversar sobre o assunto com vocês. Muito obrigada. E a você de casa, nós agradecemos também. Esteve conosco, nos ajude, mande mensagens para cá, se você quiser estimular esse programa. Um abraço a todos e até a próxima semana.